Exclusivo aqui na TV Antagonista, a Lava Jato portuguesa está dando destaque ao nome de José Dirceu. A Lava Jato portuguesa se chama Operação Marquês e ela corre lado a lado com a Lava Jato num esquema muito semelhante ao que aconteceu no Brasil e que terminou com o ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, atrás das grades. Vou colocar aqui 15 segundinhos de uma reportagem da TV portuguesa que explicam resumidamente muito bem o que é a Operação Marquês. A pouco mais de um mês de ser deduzida a acusação do processo Marquês, o Ministério Público não tem dúvidas. O Grupo Espírito Santo, o Grupo Lena e o empreendimento de Valdo Lobo são os corruptores de José Sócrates. Pagaram ao antigo Primeiro-Ministro quase 23 milhões de euros em troca de decisões políticas favoráveis. O que aconteceu agora? Esse homem que é citado, ex-presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, prestou um depoimento. Esse depoimento, o que mais saiu na imprensa portuguesa é o que interessa lá para Portugal. Como é que ele manobrou para comprar políticos para que eles atendessem aos seus interesses. Isso é uma coisa que vem rolando há muito tempo. E trata-se de uma família tradicional, de um banco tradicional português e de um processo que está rolando há muito tempo. Ele foi apontando ali tudo o que aconteceu. E não é só gogó. Para vocês terem uma ideia, em 2015 foi feita uma busca e apreensão em todas as propriedades deste homem. Vou colocar aqui um trecho para vocês terem a ideia da magnitude do patrimônio. Depois do almoço, o antigo presidente do BES abriu pessoalmente a porta aos elementos da PJ e do Ministério Público e a CMTV tem as imagens exclusivas. Recordo que as autoridades estão a realizar buscas à família Espírito Santo e a ex-administradores do BES. A Procuradoria-Geral da República confirma que foram feitas 5 buscas e arrestados bens patrimoniais ligados à família Espírito Santo e altos responsáveis do BES. Estas são as imagens de Ricardo Salgado a receber pessoalmente em casa os elementos da Polícia Judiciária e do Ministério Público, imagens exclusivas captadas pela CMTV há pouco depois do almoço dos inspectores da Polícia Judiciária e procuradores do Ministério Público. Esta mega operação visa a identificação de bens a confiscar e decorre em vários pontos do país, onde as autoridades estão a proceder ao arresto de recheios de casas, escritórios, barcos, carros, dinheiro, ouro e joias. A diligência surge depois de, em maio, o juiz Carlos Alexandre ter ordenado que fossem confiscados prédios de luxo em Lisboa, resorts no Algarve e esta casa de Ricardo Salgado e também a Capela da Família em Cascais. Então vocês veem, tudo ocorre da mesma forma que na Lava Jato. Foi a denúncia, foram lá e pegaram as provas e chegou agora a hora do depoimento derradeiro. Esse jornal Observador, que é um jornal de internet, fez um especial sobre o depoimento de Ricardo Salgado. E esse jornal colocou algo que a imprensa não tinha notado, porque não interessa tanto a Portugal. Os pagamentos das despesas de quem? De José Dirceu. Ricardo Salgado foi confrontado com o fato de dar um mensalão de 30 mil euros ao escritório do advogado João Abrante Serra durante 3 anos, de março de 2011 até julho de 2014. Escritório ao qual está ligado Luiz Oliveira e Silva, irmão de José Dirceu. Teria sido uma transferência no total de 1.230.000 euros do Grupo Espírito Santo. Houve toda uma investigação do destino deste dinheiro. Não é que essa pergunta foi feita e ele disse: este dinheiro se verificou que ia para o escritório e então ele foi revertido em benefício de José Dirceu. O que o Ministério Público diz é que as intervenções junto das autoridades brasileiras a propósito do negócio de compra de uma participação de 22% na Oi Telemar é que seria o objetivo desses pagamentos. Esse é o ponto que falta fechar. Que o pagamento foi feito, isso a Operação Marquês, a promotoria diz que não há mais dúvidas. Embora o Ricardo Salgado, no depoimento dele, não tenha confirmado, o documento confirma.
Isso envolve também o Banco Espírito Santo de Angola, que faliu, teve quase uma crise diplomática. E por isso liguei para uma das minhas fontes, um dos meus amigos que acompanha junto comigo a Operação Marquês. Ele é um advogado, professor de direito na Inglaterra, mas é um português, que é editor de um dos únicos jornais da oposição angolana, o jornal Maca Angola. E o Rui Verde, junto comigo, acompanhamos, na medida do possível, como se triangula a Operação Lava Jato do Brasil com a Operação Marquês e com o escândalo em Angola, que já derrubou vários dos principais ministros, que já teve que mudar a direção da Sonangol, da estatal petrolífera, e do Banco Central de Angola. E o Rui vai explicar para a gente direitinho essa parte dos pagamentos a José Dirceu. Fala, Rui. A história de José Dirceu, Ricardo Salgado, José Sócrates, Lula e outros que se está a passar ao mesmo tempo em Portugal, no Brasil e com ramificações em Angola é muito simples. Tratou-se de desmembrar a empresa de telecomunicações portuguesa para entregar a Ricardo Salgado, que precisava de dinheiro, e ao mesmo tempo resolver o problema da Oi no Brasil. O José Dirceu foi o intermediário de toda esta situação e por isso recebeu dinheiro, dizem as autoridades portuguesas, de Ricardo Salgado através de um advogado. Isto é, Ricardo Salgado pagou ao advogado e o advogado pagou ao Dirceu. Bom, tô aqui vendo que vocês estão perguntando. Quero esclarecer um ponto. O Rui está contando isso. Mas no depoimento desse dono do Banco Espírito Santo, desse ex-dono, na verdade, porque ele foi afastado dos negócios pela própria família dele, o Ricardo Salgado, ele disse que não sabia que esse dinheiro estava indo para José Dirceu, que não sabia que estava indo para o irmão do José Dirceu, que ele achava que estava pagando o escritório de advogados para resolver uma pendência de um terreno que o Banco Espírito Santo tinha aqui no Brasil e que havia sido invadido por uma área indígena, que tinha um conflito com uma área indígena. Ô Rui, no fundo, o Ricardo Salgado negou que esse pagamento fosse para o José Dirceu. Por que então que a Operação Marquês está dizendo que ia? Assim, Ricardo Salgado pode negar, pode dizer que não sabia que estava a pagar ao Dirceu, mas na realidade, seguindo o percurso do dinheiro, vê-se que para se concretizar a operação da venda da Portugal Telecom e da compra com o dinheiro dessa venda da parte da Oi, foi pago dinheiro a José Dirceu. E talvez no fim a Lula, isso é uma investigação que se fará no Brasil e não em Portugal. Em Portugal o que começa a estar comprovado é que Salgado do Espírito Santo pagou a Sócrates, primeiro-ministro, e a José Dirceu, intermediário brasileiro, para fazer um negócio que lhe traria dinheiro para o seu banco. Bom, essa foi aqui a participação do Rui Verde. Rui, agradeço ao Rui, que é professor de Direito, editor do único jornal de oposição em Angola, de um dos únicos jornais online, na verdade, de oposição em Angola, que é o Maca Angola, e que acompanha junto comigo. A gente tenta acompanhar na medida do possível onde se entrelaçam as operações entre os três países, já que não há com Angola uma colaboração sistematizada de troca de informações, mas as coisas acabam acontecendo numa velocidade parecida. Agora, esse irmão do José Dirceu, que estaria relacionado a esse escritório, quem é este homem? Você conhece este homem? Sim, você conhece este homem. Este homem deu o depoimento mais rápido da Lava Jato a Sérgio Moro. Mais rápido. Você vai ver agora.
Então, nessa ação penal 504, 52, 41 e 84, o depoimento do senhor Luiz Eduardo de Oliveira e Silva. Senhor Luiz, o senhor foi acusado de um crime aqui pelo Ministério Público Federal. Nessas condições pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar diretamente no processo e esclarecer sua defesa, apresentar sua defesa. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Silêncio, eu prefiro ficar em silêncio, com todo o respeito e atenção. Vai. O senhor não pretende responder nenhuma questão, então? Não, silêncio. Não. No momento só, doutora, é essa mesma... Está orientado tecnicamente? Sim, eu respeito o posicionamento dele. A defesa técnica faz seu trabalho, posteriormente. Perfeito. Então, nesse caso, eu reputo prejudicado as perguntas que o juiz faria, que o Ministério Público, assim da acusação, e também as defesas, e declaro encerrado o depoimento do senhor Luiz Eduardo. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva não disse nada, assim como José Dirceu. E ele acabou preso, condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, por quê? Por receber também uma mesada de 30 mil. Só que reais, aqui no Brasil, em uma fase da Lava Jato que se tornou um patrimônio nacional, que é a Operação Pichuleco. Diziam que este homem estava pensando em uma delação premiada quando estourasse este finalzinho da Operação Marquês, lá em Portugal, que, aliás, começou porque os irmãos Pichuleco deixaram rabo. Esta reunião dos irmãos Pichuleco, quando estourou o Pichuleco no Brasil, foi o que despertou o apetite da Procuradoria para ir atrás do senhor Ricardo Salgado do Banco Espírito Santo, para saber qual era a dessa reunião, por que o irmão de José Dirceu tinha sido recebido, e daí que começou há alguns anos a ser puxado esse fio que chegou onde chegou hoje, e você vê com exclusividade aqui na TV Antagonista.